Você já se sentiu preso a tradições religiosas, achando que elas vinham diretamente da Bíblia? Será que suas crenças estão realmente fundamentadas na palavra de Deus? Muitas práticas que consideramos sagradas podem ter origens em tradições humanas, sem respaldo bíblico. Neste momento crucial para a sua jornada espiritual, é vital discernir a verdade da tradição. Desvendemos 6 crenças comuns, aparentemente bíblicas, que, surpreendentemente, não encontram base nas Escrituras. Imagine a possibilidade de aprimorar sua compreensão da fé, construindo-a sobre pilares sólidos e inabaláveis. Você já se perguntou por que acreditamos em certas coisas sobre a Bíblia que na verdade nunca estiveram nela? É incrível como algumas tradições se tornaram tão fortes que as aceitamos sem questionar. Hoje vou te revelar 6 tradições que você provavelmente sempre acreditou serem bíblicas, mas que vão te surpreender. Prepare seu coração, abra sua mente e pegue sua Bíblia. Fique à vontade para compartilhar sua opinião nos comentários, pois é sempre enriquecedor trocar ideias e experiências com aqueles que também buscam entender mais profundamente as lições que a história nos oferece. Vamos juntos desvendar o que realmente está escrito na Palavra de Deus e o que se tornou tradição popular. 1. A maçã do pecado original. Ao imaginarmos o jardim do Éden, uma das primeiras imagens que nos vem à mente é a de Eva mordendo uma maçã vermelha e suculenta, certo? Essa cena foi retratada em inúmeras pinturas, filmes e livros ao longo dos séculos. No entanto, a Bíblia não menciona explicitamente que o fruto proibido era uma maçã. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, encontramos apenas a menção ao fruto da árvore. O texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Gênesis 3, 6. A origem dessa interpretação remonta à tradução latina da Bíblia, a Vulgata, onde a palavra malum pode significar tanto mal quanto maçã. Essa ambiguidade linguística, associada ao simbolismo da maçã na cultura romana, acabou influenciando artistas e intérpretes medievais. Na realidade, o cerne da narrativa bíblica não reside no tipo de fruto, mas na desobediência de Adão e Eva à ordem divina. Em Gênesis 2, versículos 16 e 17, Deus é inequívoco: de todas as árvores do jardim, podiam comer livremente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguns estudiosos propõem que o fruto poderia ter sido uma romã, um figo ou até mesmo uma tâmara, frutas comuns na região do Crescente Fértil, onde tradicionalmente se localiza o Jardim do Éden. O essencial da história não está no fruto em si, mas nas consequências da desobediência. O verdadeiro fruto proibido foi a escolha de não confiar em Deus e buscar sabedoria e poder de forma independente. Como Romanos 5, versículo 19, nos ensina, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. 2. Os 3 reis magos. Todo Natal, vemos a cena tradicional, 3 reis magos, cada um com sua coroa dourada, montados em camelos, seguindo a estrela de Belém para levar presentes ao menino Jesus. Entretanto, a Bíblia não menciona que eram 3, nem que eram reis, e muito menos seus nomes, Melquior, Gaspar e Baltazar. Vejamos o que Mateus 2, versículos 1 e 2, realmente dizem: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O texto bíblico emprega a palavra magos, que em grego é magoi. Provavelmente, eram astrônomos e estudiosos, possivelmente da região da Pérsia ou Babilônia, onde havia uma forte tradição de estudo dos astros. A ideia de que eram reis surgiu posteriormente, baseada em interpretações de profecias, como a de Isaías 60. As nações se encaminharão para a tua luz e os reis para o resplendor da tua aurora. O número 3 provavelmente surgiu devido aos 3 presentes mencionados: ouro, incenso e mirra. Contudo, poderiam ter sido 2 magos com 3 presentes, ou 10 magos com 3 tipos de presentes. A Bíblia não especifica. Outro detalhe intrigante: quando os magos chegaram, Jesus já não estava mais na manjedoura. Mateus 2, versículo 11, diz: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Perceba?
Ele estava em uma casa, e não num estábulo. Estudiosos acreditam que os magos chegaram meses ou até anos após o nascimento de Jesus. Os presentes eram extremamente significativos. O ouro representava a realeza, o incenso a divindade, usado em adoração, e a mirra, usada em embalsamentos, anunciava o sacrifício de Jesus. Como diz o Salmo 72, versículos 10 e 11, os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. O mais importante não é a quantidade de magos ou se eles tinham coronas. O que importa é que eles representam os primeiros gentios, não judeus, a reconhecer e adorar Jesus como rei. Eles viajaram de longe, seguindo uma estrela, movidos pela fé, para encontrar e adorar o Salvador. Esta história nos ensina sobre perseverança na busca por Jesus, mesmo quando o caminho é longo. Como diz Jeremias 29, versículo 13, buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. 3. Maria Madalena como prostituta. Uma ideia comum sobre personagens bíblicos é que Maria Madalena era uma prostituta antes de conhecer Jesus. Essa história aparece em filmes, livros e até em sermões. Mas a Bíblia não menciona isso. O que sabemos sobre Maria Madalena? Lucas 8, versículo 2 nos diz: Maria, conhecida como Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ela era uma mulher de Magdala, uma cidade próspera às margens do mar da Galileia, e Jesus a libertou de uma opressão espiritual severa. A confusão surgiu quando as pessoas misturaram 3 narrativas distintas. Maria Madalena, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com perfume, conforme Lucas 7, versículos 36 a 50, e Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. São 3 mulheres diferentes que, ao longo dos séculos, foram erroneamente agrupadas em uma só. Na realidade, Maria Madalena era uma seguidora devotada de Jesus. Ela esteve presente nos momentos mais significativos de seu ministério. Foi uma das poucas que permaneceu junto à cruz. João 19, versículo 25, e ajudou no sepultamento. Marcos 15, versículo 47, e foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Jesus. João 20, versículos 14 a 18. Imagine, Jesus confiou a ela a mensagem mais crucial da história, sua ressurreição. João 20, versículos 17 e 18 registra: Ide, pois, a meus irmãos e dizeres, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena anunciou aos discípulos: Vi o Senhor. O exemplo de Maria Madalena nos ensina sobre transformação e propósito. Após sua libertação, ela não apenas seguiu Jesus, mas tornou-se uma das principais testemunhas de seu ministério. Como diz 2 Coríntios 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esta história também demonstra como Jesus valorizava as mulheres em uma época em que elas eram marginalizadas. Ele não apenas as aceitava como seguidoras, mas lhes conferia papéis de destaque. Maria Madalena não precisa de lendas ou narrativas inventadas. Sua história bíblica autêntica já é suficientemente poderosa. A transformação de Maria Madalena não foi de prostituta a seguidora, mas de uma pessoa espiritualmente oprimida a uma líder espiritual conforme Gálatas 5, versículo 1, para a liberdade é que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos sujeiteis novamente a jugo de escravidão. Quando dezembro chega, o mundo todo se prepara para celebrar o Natal no dia 25. Árvores enfeitadas, presépios montados, luzes coloridas por toda parte. Mas aqui está uma revelação que pode surpreendê-lo. A Bíblia nunca mencionou essa data para o nascimento de Jesus. Na verdade, há várias indicações de que ele nasceu em outra época do ano. Vamos começar analisando o que a Bíblia realmente nos conta sobre o nascimento de Jesus. Em Lucas 2, versículo 8, encontramos uma pista interessante. Havia pastores que estavam nos campos e cuidavam de seus rebanhos durante as vigílias da noite. Para entender por que isso é significativo, precisamos conhecer um pouco sobre o clima e os costumes da região de Belém. Na Judéia, dezembro é um período de chuvas e frio intenso.
Os pastores daquela época não costumavam manter seus rebanhos nos campos durante as noites de inverno. Era uma prática comum principalmente entre março e outubro. Os animais eram protegidos em abrigos durante a estação mais fria, especialmente à noite, quando as temperaturas caíam drasticamente. Outro detalhe revelador está em Lucas 2, versículos 1 a 4, quando se menciona o recenseamento ordenado por César Augusto. O texto nos diz que, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de se alistar. Os romanos eram administradores extremamente eficientes. Eles não iriam exigir que a população viajasse durante o inverno, quando as estradas ficavam encharcadas e perigosas devido às chuvas. Além disso, mulheres grávidas, como Maria, teriam ainda mais dificuldade para viajar nessas condições. Mas então, por que celebramos o Natal em 25 de dezembro? A história por trás dessa escolha é fascinante e nos leva de volta ao século IV depois de Cristo. Naquela época, o Império Romano celebrava uma importante festa pagã, chamada das Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invencível, justamente no dia 25 de dezembro. Essa festividade do Sol Invencível era especialmente importante no Império Romano porque marcava o solstício de inverno, quando os dias começavam a ficar mais longos novamente. Os romanos acreditavam que o sol estava renascendo, vencendo a escuridão do inverno. Era uma celebração repleta de símbolos, festividades e trocas de presentes. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a Igreja se deparou com um desafio intrigante. Como lidar com todas essas festas pagãs profundamente enraizadas na cultura popular? A estratégia adotada foi cristianizar essas celebrações, atribuindo-lhes novos significados cristãos. O Papa Júlio I, em 350 d.C., oficializou o dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus. Era uma escolha estratégica. Em vez de suprimir uma festividade popular, a Igreja remodelou seu significado. O simbolismo era perfeito. Jesus, a verdadeira luz do mundo, nascendo quando a luz natural começava a superar as trevas do inverno. Contudo, existem outras interpretações instigantes sobre a escolha da data. Uma delas está relacionada a uma antiga crença judaica de que os profetas faleciam na mesma data em que eram concebidos. Como existia uma tradição que situava a morte de Jesus em 25 de março, alguns calcularam que sua concepção teria ocorrido nessa mesma data. Calculando 9 meses após essa data, chegamos a 25 de dezembro. Os evangelhos fornecem algumas pistas sobre a época em que Jesus pode ter nascido. Em Lucas 1, aprendemos que João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. O texto também menciona que Zacarias, pai de João, estava em serviço no templo quando recebeu a notícia da gravidez de Isabel. Conhecendo a escala dos sacerdotes no templo, alguns estudiosos sugerem que Jesus pode ter nascido no outono, possivelmente durante a festa dos tabernáculos. Falando em festa dos tabernáculos, há um simbolismo belo nisso. Em João 1, versículo 14, quando se diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou em grego, literalmente, significa tabernaculou ou armou sua tenda. Se Jesus realmente nasceu durante essa festividade, seria uma representação perfeita de Deus vindo habitar entre seu povo. As próprias circunstâncias do nascimento de Jesus nos oferecem mais indícios. Lucas 2, versículo 7, relata que não havia lugar para eles na hospedaria. Belém estava lotada durante as grandes festas judaicas, quando peregrinos chegavam de todas as partes. Isso faz mais sentido em uma época de grande festa do que em um período comum do ano. E então, você está surpreso com tantas descobertas? Deixe nos comentários qual informação o impressionou mais. Continue assistindo, pois há muito mais pela frente. Aliás, os primeiros cristãos, inclusive, nem celebravam o nascimento de Jesus. Eles se concentravam em sua morte e ressurreição. A celebração do Natal, como a conhecemos hoje, foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, incorporando diferentes tradições culturais. É interessante notar como diferentes culturas cristãs celebram o Natal em datas diferentes. A Igreja Ortodoxa, por exemplo,
celebra no dia 6 de janeiro, data conhecida no Ocidente como Dia de Reis. Algumas igrejas armênias celebram no dia 18 de janeiro. O mais fascinante é como Deus utilizou até mesmo uma data originalmente pagã para disseminar a mensagem do Evangelho. Como diz Romanos 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A data escolhida pela igreja primitiva serviu para auxiliar as pessoas a compreender melhor quem é Jesus, a verdadeira luz do mundo. A representação física de Jesus. Você já notou como Jesus é quase sempre retratado da mesma forma na arte? Cabelos longos e castanhos, olhos claros, barba bem aparada, pele clara. Mas aqui está algo que irá surpreendê-lo. A Bíblia não faz nenhuma descrição física detalhada de Jesus. Na verdade, a única referência profética sobre sua aparência está em Isaías 53, versículo 2. Não havia nele beleza nem majestade que nos atraísse o olhar, nada em sua aparência para que o desejássemos. Isso difere bastante das imagens a que estamos acostumados, não é? Jesus era um judeu do primeiro século, nascido no Oriente Médio. Considerando o contexto histórico e geográfico, ele provavelmente possuía características típicas dos homens daquela região. Pele mais escura, cabelos e olhos castanhos escuros, estatura mediana. A imagem comum de Jesus que conhecemos hoje foi fortemente influenciada pela arte renascentista europeia. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo retratavam Jesus semelhante às pessoas de sua própria cultura, europeus de pele clara. Uma descoberta arqueológica interessante provém de uma antiga sinagoga em Dura Europos, na Síria, datada do século III. As pinturas murais encontradas lá mostram como os judeus daquela época se vestiam e se pareciam. É provável que Jesus se assemelhasse muito mais a essas representações do que às imagens renascentistas que conhecemos. Paulo nos dá uma dica importante em Filipenses 2, versículo 7, dizendo que Jesus se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele optou por ser comum em sua aparência, identificando-se completamente com aqueles a quem veio salvar. Na cultura de Jesus, os homens geralmente mantinham o cabelo curto. Paulo até menciona em 1 Coríntios 11, versículo 14, que não ensina a própria natureza que é desonroso para o homem ter cabelo comprido. Isso sugere que Jesus provavelmente não tinha os cabelos longos, como costumamos ver nas pinturas. Como carpinteiro, em grego tecton, que também pode significar construtor ou artesão, Jesus provavelmente tinha um corpo forte devido ao trabalho físico. Ele conseguiu sobreviver a uma terrível flagelação antes da crucificação, o que sugere uma constituição física resistente. A ausência de descrição física de Jesus em textos sagrados nos permite compreender sua mensagem e sacrifício como universais. Como afirma Gálatas 3, versículo 28, não há distinção entre judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Em nossa época, estudiosos da área forense tentaram reconstruir a aparência de um judeu típico do primeiro século da Judéia. O resultado difere significativamente das imagens tradicionais. Trata-se de um homem de estatura mediana, aproximadamente 1,70 metros, com pele bronzeada pelo sol, cabelos escuros e curtos, e barba condizente com os padrões judaicos da época. Ao pensarmos em anjos, a imagem de seres belíssimos, com asas brancas imensas e auréolas douradas brilhando sobre suas cabeças, é quase instantânea. Fique à vontade para compartilhar sua opinião nos comentários, pois é sempre enriquecedor trocar ideias e experiências com aqueles que também buscam entender mais profundamente as lições que a história nos oferece. Essa representação está presente em diversas mídias, como pinturas, filmes e decorações natalinas. No entanto, a Bíblia apresenta uma perspectiva diferente. Na maioria das narrativas, os anjos são descritos como homens comuns. Em Gênesis 18, quando 3 anjos visitam Abraão, sua aparência normal os faz ser tratados como simples viajantes. Em Hebreus 13, versículo 2, somos lembrados que a hospitalidade pode conduzir ao acolhimento de anjos sem que os reconheçamos como tais. Os únicos seres angelicais descritos com asas na Bíblia são os querubins e serafins. Em Isaías 6, versículo 2, os serafins são retratados com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 os pés e 2 para o voo. Os querubins,
por sua vez, aparecem no tabernáculo e no templo com duas asas, mas diferem dos anjinhos adoráveis que conhecemos. Quanto às auréolas, não há menção alguma na Bíblia. Esse símbolo deriva da arte greco-romana, onde círculos de luz eram utilizados para representar divindade ou poder sobrenatural. Na verdade, quando os anjos aparecem na Bíblia, a reação das pessoas é frequentemente o medo. Em Lucas 2, versículo 9, quando o anjo aparece aos pastores, o texto afirma que eles ficaram atemorizados. Por isso, a primeira frase dos anjos geralmente é "não temais". A Bíblia menciona uma hierarquia angelical. Existem arcanjos, como Miguel, citado em Judas 1, versículo 9. Há também os querubins, que guardavam a entrada do Éden em Gênesis 3, versículo 24, e os serafins, que circundam o trono de Deus, em Isaías 6. Cada um desempenha funções específicas. O anjo Gabriel, que aparece tanto a Daniel no Antigo Testamento quanto a Maria no Novo, não é descrito com asas. Em Daniel 9, versículo 21, ele é simplesmente chamado de o homem Gabriel. Da mesma forma, quando aparece a Maria em Lucas 1, não há menção de asas ou auréola. A arte medieval exerceu grande influência na nossa visão dos anjos. Os artistas passaram a retratá-los com asas para simbolizar sua natureza celestial e sua capacidade de transitar entre o céu e a terra. As auréolas foram adicionadas para representar santidade e luz divina. Em Apocalipse, encontramos descrições de anjos que diferem significativamente das representações artísticas populares. Em Apocalipse 10, versículo 1, um anjo é descrito como: "Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto era como o sol, e suas pernas como colunas de fogo." O aspecto mais notável dos anjos é que eles são seres espirituais poderosos, mensageiros de Deus, conforme afirma Hebreus 1, versículo 14. Todos eles são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Vários relatos bíblicos mostram anjos atuando em momentos cruciais. O anjo que impediu Abraão de sacrificar Isaque em Gênesis 22, o anjo que lutou com Jacó em Gênesis 32, e o anjo que libertou Pedro da prisão em Atos 12. Em nenhuma dessas ocasiões há menção de asas ou auréolas. O foco está sempre na mensagem ou missão que eles foram incumbidos de cumprir. Um detalhe intrigante é que os anjos são tão impressionantes que as pessoas, às vezes, tentam adorá-los. Em Apocalipse 22, versículos 8 e 9, João tenta se prostrar diante de um anjo, mas o anjo o impede, dizendo: "Olhe, não faça isso. Eu sou conservo seu e de seus irmãos, os profetas. Adore a Deus." Os anjos também aparecem em exércitos celestiais. Em 2 Reis 6, versículo 17, quando Eliseu ora para que seu servo veja a realidade espiritual, ele vê um monte cheio de cavalos e carros de fogo. Isso difere consideravelmente dos anjinhos tocando harpa que vemos em pinturas. Uma revelação notável é que os anjos não são oniscientes. Eles não sabem tudo. Em Mateus 24, versículo 36, Jesus declara que nem mesmo os anjos conhecem o dia e a hora de sua volta. São criaturas de Deus, sim poderosas, mas com limitações. A Bíblia também nos ensina que existe um número incontável de anjos. Em Hebreus 12, versículo 22, fala-se de milhares de anjos. Em Apocalipse 5, versículo 11, João vê milhões e milhares deles. É um imenso exército celestial. O cerne de tudo isso reside na compreensão de que os anjos, quaisquer que sejam as nossas representações, são servos divinos incumbidos de auxiliar-nos em nossa jornada rumo à salvação. Como reza o Salmo 91, versículo 11, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Chegamos ao final de nossas 6 revelações surpreendentes sobre assuntos que muitos supõem estarem na Bíblia, mas que, na realidade, nunca lá estiveram. Se este conteúdo abriu seus olhos, tal como abriu os meus, não o guarde somente para si. Compartilhe este vídeo com, no mínimo, 3 amigos que necessitam conhecer essas verdades. Deixe seu curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos esclarecedores. E lembre-se,
O fundamental não é a adesão a tradições, mas a aquisição do conhecimento da palavra de Deus. E lembra, o mais importante não é seguir tradições, mas conhecer a verdade da palavra de Deus. Como Jesus disse em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.